Se você gosta de anotar, você pode anotar, mas nós falamos, por exemplo, a questão de que faça seu ano. Esse ano não pode ser o que o inimigo quer, que o diabo quer, que a situação queira ou que a pandemia queira. E aí nós vimos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. E vimos que cada ano é um resultado das nossas decisões, das nossas escolhas, e cada palavra profética deve ser acompanhada de decisões proféticas. Nós vimos também o seguinte: vida ou morte, bênção ou maldição, são frutos de nossas escolhas. E você tem que entender que a vida é feita de escolhas. Você pode dizer, mas eu não decidi viver desse jeito, sofrendo, perecendo. Mas aí que está o problema. Se você não decidiu viver feliz, você já decidiu ser infeliz. E aí nós falamos muito sobre isso. Omissão também é uma decisão. E quando nós entendemos isso, nós declaramos o seguinte: a pior decisão é a indecisão. A pior decisão é a indecisão. E aí, nós colocamos diante de vocês o seguinte: quem decide pode até errar, mas quem não decide já errou, ok? E como que eu posso fazer o meu ano mudar? Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho aqui. Orlando, como que eu posso fazer isso? Primeiro, não desista dos seus sonhos. Quando nós falamos isso, é muito importante você entender o mover de Deus, o trabalhar de Deus, como que Ele age, como que Ele faz. Então nós temos que entender o seguinte: se você tem um sonho, e nós aprendemos o seguinte, não é aquele sonho que nós estamos sonhando, dormindo, roncando. Não é esse sonho não. Sonho de olhos abertos. Quando você está atento, certamente você tem um foco. Hoje eu estou falando sobre foco. É muito importante isso. E aí, olha lá, não desista dos seus sonhos. Outra coisa que nós falamos aqui, que as pessoas começaram a comentar e foi muito bom, baseado em Jó, pode colocar aí nos comentários, Jó 33, versos 14 e 15, que os sonhos são a linguagem de Deus. Quando você sonha algo, pensa em algo, imagina algo, é sinal que Deus quer te dar isso. E aí, tudo que existe hoje foi só um sonho na mente de alguém. Você precisa aprender a sonhar de olhos abertos. Então, muitas vezes você fala assim, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter uma casa, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter tal coisa. Vai ter sim, porque Deus está do seu lado e Deus certamente vai te abençoar. Então, temos que sair da caixa. Nós vimos isso aqui que foi interessante. O que é sair da caixa? Pensar diferente, sair da bolha, você entender que você pode mudar, que você pode crescer. E aqui, segunda coisa, e aí eu vou falar um pouquinho, vou explicar isso aqui, escreva suas metas e dê corpo aos seus sonhos. Orlando, o que significa escrever as minhas metas? O que significa dar corpo aos meus sonhos? Significa dizer que você tem que colocar, vamos dizer assim, algo que seja mensurável, palpável. Você não pode ficar assim, eu quero um dia casar, mas cadê? Não casa. Eu quero um dia ter um carro, mas cadê o carro? Eu quero estudar, mas vai para a escola. Eu queria ter muito dinheiro. Comece a economizar, comece a poupar, né? Vá vender alguma coisa, abre algum negócio, ok? Eu queria, na verdade, ser diferente. Mas se você não escrever, fica difícil. Por isso que nesse segundo ponto nós falamos sobre isso. Escreva as suas metas. Esse é o segundo ponto que eu falei. Vamos caminhar para o terceiro, porque tem muita coisa boa aqui. Olha o que nós colocamos ali para você. Primeiro, volte a sonhar e a ter um linguajar de um sonhador. A sua linguagem tem que ser uma linguagem de vencedor. Nunca fale em doença, nunca fale em derrota, nunca fale em problema, nunca fale em sofrimento, nunca fale em dor, nunca fale em negativamente. Agora coloque aí nos comentários, 1 Coríntios 9, 26. Coloque aí nos comentários, 1 Coríntios 9, 26. Então, o que é uma meta, Orlando? Meta é o sonho com data marcada. Se você quer alcançar alguma coisa na vida,
tem que ter uma data. Se não tiver uma data, não vai. Olha eu aqui, ó, toda noite, 8h12 da noite, eu estou aqui. É uma data marcada, é uma hora marcada. Algum dia é sobrenome de dia nenhum. Então, ó, escrever minhas metas é dar corpo aos meus sonhos. Não existe calendário de algum dia. Existe calendário com dias marcados. Não existe qualquer hora. O relógio marca a hora exata, com muitos minutos e segundos. Outra coisa que nós falamos aqui, tem que ter hora, tem que ter data, tem que ter local, tem que ter tudo isso e tem que ser escrito. Deixa eu explicar uma coisa sobre isso, porque eu quero falar algo muito importante para você. Tem que ser escrito. Sabe por que eu estou aqui esse horário? Porque no meu celular dispara. Quando dá o horário, ele começa a disparar. Eu tenho vários alarmes durante o dia. 12h30, às 18 horas, às 19h50. Eu tenho 4h42 da manhã, que é o horário que eu acordo. Então, sempre eu tenho alarmes no meu celular. Para quê? Para que esse alarme me desperte para alguma coisa. Então, ó, vai uma dica aqui. Coloque aí nos comentários. Coloque alarme no celular. E para ficar mais fácil, coloque assim, alarme. Vamos lá. Vai lá nos comentários aí, coloca aí, alarme. Alarme. Por que é importante alarme? Porque eu posso verificar o que está acontecendo. Orlando, o que eu poderia fazer para eu ficar mais focado, mais concentrado, fazer o que é certo, fazer o que é correto? Coloque esses alarmes e no celular, por exemplo, dá para colocar um nome. Então vamos dar aqui um exemplo. Você quer comprar, por exemplo, um carro. Então você pode colocar um alarme, por exemplo, meio-dia, 18 horas, 6 da manhã. Aí o alarme vai disparar do seu celular. Aí vai aparecer assim um nome, carro, carro, carro. E aqui vai despertar. Ah, é para orar sobre o carro. É para guardar um dinheiro sobre carro. É para ir lá na concessionária ver o carro. É para ir negociar com a pessoa que diz que tem um carro para eu vender. Se você é vendedor, quem é vendedor aí? Tem loja, uma empresa, alguma coisa, ou gosta de trabalhar com vendas? Escreve aí, eu. Escreve aí, eu. Por quê? Vou te dar uma dica. Coloque ali a meta que você quer bater. Por exemplo, às vezes eu estou conversando, na minha igreja, por exemplo, às vezes eu falo lá com o meu co-pastor, o pastor Mário, né? Aí eu digo, pastor Mário, essa semana eu queria X, né? Queria fazer tal coisa, queria realizar não sei mais o que, eu queria ir assim, fazer assim, ter assim. Geralmente, às vezes, eu converso com ele. E quando eu estou conversando com ele, eu coloco uma data, coloco um valor, coloco um horário, coloco um nome, coloco alguma coisa que me lembre. E é engraçado que, às vezes, quando eu estou conversando com ele, ele fala, pastor, o senhor é um homem abençoado. Não é que o senhor conseguiu, não é que deu certo, não é que funcionou. Então, quando nós começamos a analisar e a observar, o alarme, quando você coloca o nome nele, faz você se lembrar, ok? Então, quer uma dica minha? Pegue o seu celular e coloque um alarme. E quando ele disparar, coloque o nome no alarme. Então, carro, casamento, filhos, crescimento, né? Um valor que você quer conseguir. Eu queria, pastor, conseguir R$1.000. Coloque assim no alarme, R$1.000. Então, toda vez que disparar, bem, vai aparecer R$1.000. É o problema com o marido. Então, o que você está pensando que tem causado esse atrito com o seu marido? Discussões. Então, escreve lá paciência, calma, né? Romantismo, né? Esperança. Quando você faz isso, o alarme dispara e você vai se lembrar do que você se comprometeu. Você tem uma academia, coloca lá o horário, academia, aí dispara, blém, academia, caminhada, blém, caminhada, orar, você tem que orar, bota lá um nome no alarme, oração, quando ele disparar vai estar lá, blém, oração, deu para entender? Pegou isso daí? Então tudo que é importante tem que ser escrito. Mas vamos para coisas mais interessantes que nós falamos e nós estamos trabalhando isso que é muito importante. Por exemplo, para onde você vai em 2020? E aí nós colocamos alguma coisa o seguinte: tire tempo para orar a Deus e decidir suas metas.
A meta tem que ser sua, colocada por Deus no seu coração. Aí ontem eu ensinei sobre isso, né? Adote sua meta. Você tem que adotar a sua meta, né? Diga, Senhor, quais são os seus sonhos e metas para a minha vida? Fale com Deus. O que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu faça? E aí, olha que coisa interessante. Quais as 5 principais áreas de sua vida numa escala de prioridades? Isso aqui eu já ensinei. Não vou ensinar hoje não. Eu já ensinei. Eu falei que em primeiro lugar vem Deus. Segundo lugar vem eu. Terceiro lugar vem a família. Quarto lugar vem a igreja. E em quinto lugar vem o trabalho. Aliás, quarto lugar é o trabalho. Quinto lugar é a igreja, ok? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, família. Ali o quarto lugar é trabalho. Você primeiro tem que trabalhar, ter suas coisas. E o último é igreja. E hoje, o que nós vamos aprender? A pastora coloca aí para você. Seja o mais específico possível. Planeje os mínimos detalhes. 5 perguntas cruciais, né, na nossa vida. Então, nós vamos colocar aqui as 5 perguntas. Primeira pergunta é o quê? Então, eu só vou falar sobre isso, porque não vai dar tempo de falar sobre as 5. Mas a primeira pergunta é o quê? Tem gente que ele diz assim, eu queria fazer algo, mas o que você vai fazer? Lembre que ali tem 5 perguntas. A primeira pergunta é o quê? Você tem que começar pelo porquê. Por que eu vou fazer o quê? O que é isso? Como que vai começar isso? Então, primeiro defina. Ah, eu gostaria de ajudar uma pessoa, mas o que você vai fazer? Se você não tiver o que você vai fazer, não tem sentido. Como é que você vai ter foco? Ah, eu quero prosperar, pastor. Mas o que você vai fazer para prosperar? Ah, eu vou parar de gastar, eu vou parar de ficar comprando coisas que não tem nada a ver, eu vou parar de fazer dívidas, vou pagar o que eu devo, vou vender mais para poder ter um lucro maior e aí eu conseguir pagar determinadas coisas. Então a primeira pergunta é o quê? Então, eu quero deixar esse desafio para você. Nós vamos ler os nomes das pessoas que hoje apareceram aqui na nossa aula, mas eu quero que você entenda o seguinte: descubra o que você vai fazer. Amanhã eu vou falar a segunda pergunta, ok? Amanhã nós vamos começar daqui, ó. Vamos botar novamente para eles aí. Olha aí, ó, 5 perguntas. Primeira pergunta, o que? Segunda pergunta, por quê? Terceira pergunta, quando? Quarta pergunta, como? Quinta pergunta, com quem? Então, hoje, fica isso daí para você ter o foco, o que você vai fazer. E aí eu quero deixar um desafio para você. Escreve aí nos comentários aí. Primeira pergunta, escreve aí assim, ó. Número 1, coloca número 1. O que? O que você vai fazer? Certo? Amor meu, quem foram as pessoas que entraram aí? Deixa eu tomar meu chazinho aqui de limão. E quem foram as pessoas que já estão aí e estão compartilhando conosco? A irmã Jeane Amara, Sofia Silva, Orlando Souza, Maria Geni Soares. Ó, minha tia. Beijo, tia. Bênção. Pastora Silvânia. Pastora Silvânia, Jeane, Orlando, meu xará. A Jaqueline Portela. A Jaqueline Portela, que Deus abençoe. O apóstolo Heraldo. Apóstolo Heraldo, meu grande amigo. Deus abençoe a Igreja Apostólica da Fé aí em Pernambuco. Deus possa abençoar vocês. E eu quero fazer uma oração. Nós estamos orando todos os dias para que o número de mortalidade no Brasil venha baixar até que chegue a 0. Isso em nome de Jesus. Vamos começar com a pastora orando e eu termino fechando essa oração. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Nome mais de uma Jesus. vez, nós unimos a nossa fé Sim, nesta meu Deus. noite, clamamos, Senhor, Oh, meu Pai. meu Deus, pela libertação do Em nosso nome país, de Jesus, Senhor. meu Pai. Meu Deus, a Tua Derrama palavra teu diz poder, Senhor. que se nós clamarmos o Senhor ouve. Verdade, Porque meu o Senhor é um Pai que responde às nossas orações. Oh, e nós meu cremos que as nossas orações têm chegado diante do Teu trono, Sim, Pai. meu Pai. E o Senhor está fazendo uma grande Tu és o obra. Deus Todo-Poderoso, Eu creio, meu Pai, que o Pai. Senhor já determinou, Tu és no forte, nome meu de Deus. Jesus, Em nome de que Jesus. esse mal cesse, Senor. Sim, Nós